E aí, pessoal, aqui é o professor Wallace. Sejam muito bem-vindos, né? Este ano estarei com vocês mais uma vez ministrando a disciplina de Geografia. Espero que esse ano, né, apesar das dificuldades, que a gente possa estar sobressaindo sobre todas elas, e tenho certeza que com o esforço e o desempenho de vocês, né, de cada um de nós, nós vamos ter um ano diferente, né, do ano passado. E é claro que vocês já observaram que tiveram algumas mudanças, né? Essas mudanças vieram para poder somar e poder melhorar, né, a questão do nosso ensino. Através disso, pessoal, vamos lá, né, ter compromisso com as aulas, assistir sempre os vídeos, ler os textos, fazer as atividades, que eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado, tá bom? Bom, na aula de hoje eu vou estar falando para vocês, antes de qualquer coisa, fazer uma revisão de alguns conteúdos, né? Alguns dos principais conteúdos que a gente abordou o ano passado. Sendo necessário para a gente poder estar compreendendo os conteúdos seguintes que a gente vai estar abordando aí nas próximas aulas. Então vamos lá. Dentre alguns dos vários conteúdos que a gente abordou ano passado, vou ressaltar 3 aqui. A questão da regionalização mundial, né, crucial para entender diversos outros temas, a regionalização da América e a questão, né, falar um pouquinho sobre a questão dos recursos hídricos e do clima da América Latina. Vamos lá. Pessoal, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a questão da regionalização mundial, tá? Quando eu falo de regionalização mundial, são divisões que são feitas, né, para a gente compreender várias partes do nosso planeta, tá? Quando a gente faz um mapa, a função do mapa é de entender melhor, compreender melhor a localização, né, dos lugares do nosso planeta, dos territórios, dos países em geral, e nos ajudar a compreender diversos temas e diversos assuntos, tá? Por isso que eu tenho aí esse mapa mundi que vocês podem estar observando na tela de vocês. Essa divisão aí, ó, de cada parte do planeta em continentes já é um fator importante para a gente poder compreender cada localização do nosso espaço, né? Como a gente tem esses continentes, ó, temos aí a América, temos a questão da Europa, temos a África, a Ásia, a Oceania e temos aí o continente Antártico, ou Antártico, tanto faz. Vamos lá. Antes da gente entender essa questão dos continentes, embora a gente faça uma delimitação aí para a gente compreendê-los melhor, a gente tem que saber que os continentes, eles são resultado de um processo natural de formação da Terra, né? No passado, a gente precisa entender, né, como a gente já pôde abordar aí no ano passado, se vocês lembram, os continentes eles estavam todos aglomerados, né? Eles eram unidos. E ao longo dos milhões e milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, né, esses continentes eles foram se separando e dando origem para os continentes que a gente tem atualmente. Lembrando que esses continentes eles não pararam de se movimentar. Eles continuam em movimento, tá? Só que a gente não percebe porque pela questão proporção de tamanho, né, e a separação, o deslocamento desses continentes é em torno de 2 a 3 centímetros por ano. Então é muito pouco. Para a gente ver alguma mudança mesmo, vão demorar milhares e milhares de anos. Beleza? Vamos lá. As primeiras ideias, né, que a gente tem aí desses continentes, como a gente observa nessa imagem aí, que eles eram todos unidos, começou a ser despertada por alguns estudiosos. Mas um estudioso que teve essa ideia foi um geógrafo chamado Alfred Wegener. Ele era alemão, né? Viveu ali por volta próximo dos anos de 1900, 1910, ali que foi quando ele teve basicamente em 1913, que ele teve a ideia de analisar os continentes e percebeu que os continentes eles se encaixavam. Então ele começou a ter a ideia de que os continentes eles eram unidos e começou a criar teorias para poder, né? Teve a sua teoria, né? Que ele deu o nome de deriva continental, que era a ideia de que os continentes eles eram unidos e se separavam por algum motivo. Ó, a proposta de Wegener era essa desse mapinha aí que vocês podem ver. Tanto é que os continentes, eles, de acordo com o momento que eles iam separando, que eles estavam unidos, foram se separando aos poucos ali aqui. Aqui é 225 milhões de anos atrás,
200 milhões de anos atrás, 135 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, até chegar no presente, né, de 65 milhões de anos aqui, até atualmente, é que a gente foi tendo essa separação do continente como tal, como temos hoje. Tá? Para poder provar a teoria dele, de que ele estava correto, só falar que as partes se encaixam não era suficiente. Então ele começou a utilizar algumas teorias. Como, por exemplo, deixa eu diminuir o meu tamanho aqui na tela. Como, por exemplo, a primeira parte foi a questão, né, de ver a questão da América do Sul. A gente vê, né, que se destaca muito bem essa divisão aqui, ó. A América do Sul com a África se encaixa praticamente perfeitamente, se a gente observar. Outra questão aqui que ele começou a utilizar, pessoal, então a questão é a seguinte, como a gente pôde observar aqui, analisando bem aqui a junção desses continentes, aqui a gente tem a África e tem a América. E onde vocês estão vendo essas cores aí, ó, foi onde foi encontrado fósseis desses animais. Por exemplo, nessa área de marrom aqui, escuro, o número 4, eles encontraram fósseis dessa planta aqui, ó. Glossopter, está em inglês, né? Não sou muito bom em inglês, mas encontraram fóssil dessa planta. Então, ela foi encontrada em áreas da África, da América e também da Oceania. E eram áreas que se juntavam. Então, ele começou a observar que fósseis que eram encontrados na América, na África, na Oceania, justamente foram encontrados em áreas onde esses continentes, eles, supostamente, segundo ele, eles estavam praticamente unidos. Então ele começou a utilizar isso como uma hipótese. Outra questão que ele também começou a utilizar não é só a questão dos fósseis. Ele começou a observar, olha essas áreas de roxo aí que vocês estão vendo no mapa. São áreas onde a estrutura do relevo, do solo, são semelhantes. Então, a partir dessa hipótese, ele começou a tentar justificar que os continentes eles eram praticamente unificados. Mas ele não conseguiu ter ainda uma explicação do porquê isso ocorreu. Até porque ele nem imaginava, né, essa ideia de que da placa tectônica. Né? A ideia dele só foi mesmo se firmar a partir do ano de 1950. Aí ele já nem existia mais, mas já tinha morrido, né, já tinha falecido. Mas com o avanço tecnológico, eles inventaram a questão do sinal de rádio, né? Um sistema chamado de sonar. Com esse sistema de rádio, eles puderam, né, através desse sistema de rádio, porque as ondas de rádio elas atravessam, né, paredes e áreas concretas, eles começaram a observar que haviam rachaduras no fundo dos oceanos, né? Deixa eu passar aqui o próximo slide, olha aí como que era. Eles começaram a colocar esses radares nas embarcações e eles começaram a observar que existiam essas rachaduras, né, no fundo dos oceanos e outros lugares. E depois disso, com as ondas de rádio também, eles começaram a perceber a parte da estrutura interna da Terra e percebeu que a Terra era composta por camadas muito quentes, né? E esse calor, consequentemente, seria responsável por rachar todo o planeta, tá? E aí causando essas divisões que a gente chama de placas tectônicas. Observem essa imagem, né? Essa imagem onde vocês estão vendo essas linhas de verde, são as rachaduras das placas no planeta, que são referentes, né? Que a principal causa disso é o calor emanado na parte da estrutura interna do planeta. O nosso planeta ele possui uma temperatura interna próximo dos 7.000 graus Celsius. Então é óbvio que uma hora esse calor, né, que nessa parte de cima está sólida, né, ele ia praticamente se rachar, né, ia acontecer esse processo. E como a parte de baixo, uma parte central do planeta, né, que a gente pode observar aqui, é composta por uma parte sólida, a parte que a gente está, e lá depois vem o manto, que o manto é composto por rocha derretida. Então, essa parte de cima, que é sólida, ela acaba flutuando e se movimentando sobre essa parte que não é sólida, ela é semilíquida, né, o que gera o deslocamento dos continentes. Existem várias formas de regionalizar. Para poder entender melhor o assunto ou determinadas questões do planeta, nós seres humanos aqui, né, criamos, vários estudiosos criaram várias formas de regionalizar para compreender o espaço, né, mundial. Dentre algumas que eu posso citar, primeiro vamos entender o que é regionalização, né, eu esqueci de falar. O que é regionalização?
é uma delimitação de lugares no nosso planeta que apresentam características semelhantes. Por exemplo, eles dividem cada região de acordo com as suas semelhanças. Por exemplo, vão dividir o mundo entre países ricos e pobres. Qual que é a semelhança? Todo país que é rico estão aqui, todos os países que são pobres vão pintar de vermelho no mapa. Por exemplo, os países mais pobres vão pintar de azul e os vermelhos e os países mais ricos vão pintar de vermelho. Então você vai pegar um mapa com duas cores e aí aquela divisão é uma regionalização a partir de países ricos e pobres. Isso é regionalização. Qual foi o critério? O fato de um ser rico e ser pobre. Isso aí são semelhanças, o que fizeram com que eles estivessem em dois grupos diferentes. Isso é só um exemplo. Partindo disso, nós temos aí alguns exemplos de regionalização. Por exemplo, a regionalização histórica, que divide o mundo em Novo Mundo, Velho Mundo e Novíssimo Mundo. Como que funciona isso aqui? O Velho Mundo, deixa eu voltar o slide aqui. O Velho Mundo seriam esses países primeiro aqui, esses continentes que foram ocupados primeiros. Nos primeiros mapas, né, antes da descoberta da América e da Oceania, só tinham esses três continentes. A partir de 1500, a gente teve aí a chegada dos europeus na América, então a gente teve aí um Novo Mundo. E mais conseguintemente, depois da América, eles chegaram na Oceania, então ela foi chamada de Novíssimo Mundo. Tá? Isso aqui é uma divisão histórica. Aqui temos aqui o Velho Mundo, aí o Novo e Novíssimo Mundo. Né? O Novo Mundo a gente tem a América e o Novíssimo Mundo a gente tem a Oceania, composto por África composto por Austrália e outros países ali do entorno. A África, gente, está no Velhíssimo Mundo aqui, tá bom? No Velho Mundo. Temos outra divisão aí, que é a regionalização socioeconômica, que divide o mundo entre países do norte ricos e países do sul pobres. A gente está vendo que está tendo uma distorção da linha, né? O certo, né, dessa linha, né, quando a gente divide norte e sul, é usar a linha do Equador, que a linha do Equador passa mais ou menos aqui onde eu fiz esse trajeto. Só que não tem como, né, por exemplo, colocar esses países que estão aqui, eles não são países ricos, né, com exceção da China, que hoje é um país desenvolvido e rico, né. Mas quando eles fizeram essa divisão aqui, esses países que vocês estão vendo aqui onde eu estou rabiscando, não eram países ricos. Então, como você falar que esses países, o México também, não são países ricos. Então, você não poderia falar, países do norte são ricos, países do sul são pobres. Então, eles fizeram uma linha para delimitar quais são os países do sul, né, pobres, e quais são os países do norte, que são os ricos. Então, eles fizeram essa linha, né, que vocês estão vendo aqui, que é essa linha em preto, que ela passou lá em cima e depois desceu aqui, e colocou a Austrália. Porque a Austrália, embora ela esteja no sul, localizada no sul, ela não é um país pobre, é um país, né, rico, um país desenvolvido. E a área de vermelho são países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho rapidamente aqui da regionalização da América. A América ela pode ser regionalizada de duas formas. Através da divisão física, né, localização, né, que a gente pode dividir a América em América, primeira divisão física, e temos a divisão socioeconômica. A divisão física da América divide ela em três partes. A América do Norte, composta por Estados Unidos, né, Canadá e México. Temos a América Central e a América do Sul. A América Central, né, que tem em torno de 20 países, a América do Norte 3 e a América do Sul 13 países aí, incluindo o Brasil, que é o maior da América do Sul. Tá? Depois temos a divisão socioeconômica da América, que é o quê? Dividir a América em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nesse caso, a gente tem o quê? Do México, aqui, que é a parte amarela para baixo, a gente tem a América Latina, que são países subdesenvolvidos. E que são países também que foram colonizados em sua maioria por espanhóis e portugueses e franceses. Já os países desenvolvidos aqui, temos os Estados Unidos e o Canadá, que foram colonizados pelo Reino Unido. Então, o idioma de lá é o inglês. Vamos lá. E outra coisa importante. A América anglo-saxônica, eu esqueci de falar o nome, pessoal. Essa América aqui de cima, azul, é a América anglo-saxônica, que é a América mais desenvolvida. E a América de amarelo aí é a América Latina, que é uma América em que possuem países em desenvolvimento, subdesenvolvidos.
E a diferença delas é o seguinte, enquanto na América anglo-saxônica a gente teve maior desenvolvimento aqui, ó, peraí, ó. A gente teve o que, ó? Na América anglo-saxônica a gente teve um tipo de colonização chamado de colonização de povoamento. Quando os ingleses foram para lá, eles não tiraram o que tinha lá, eles começaram a instalar construções, desenvolver coisas lá, utilizar o que estava lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Já na América Latina, por que os países eles não se desenvolveram? Porque os países que chegaram na América Latina, Brasil, México, esses países, eles não foram para lá para poder povoar o local. O que eles queriam era explorar. Então tudo que tinha, olha aqui, ó, tudo que tinha aqui, ó, era levado para a Europa. Então, por isso que aqui ficou uma área mais atrasada, não se desenvolveu igual, por exemplo, na América anglo-saxônica. Outra divisão da América, a gente tem a América Andina, que são países que são cortados aqui pela Cordilheira dos Andes, onde eu estou fazendo a linha, tem um conjunto de montanhas chamado Cordilheira dos Andes, por isso chama de América Andina. E outra divisão da América, a gente tem a América Platina, que é composta pela Bacia do Prata, que inclui o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, aqui, ó, tem um conjunto de rios que passam aqui. Beleza? Ó, recursos hídricos da América Latina, ó, e clima. Dentre os principais recursos hídricos que a gente encontra aqui na América e na América Latina, a gente destaca a bacia amazônica, né, que é praticamente a maior do mundo, praticamente 20% de toda a água doce do planeta, ela se localiza aqui, na maior parte, no Brasil, que vocês estão vendo aí, na América do Sul. Segundo ponto, a gente tem a bacia platina, né, justamente aí que envolve vários rios, como a gente tem aí a questão do Rio do Paraná, tá? Tem o Rio Paraguai. Isso aqui são áreas geralmente denominadas por rios de planalto. E tem alguns rios de planície também. E por último aqui, que se destaca na América Latina, a questão hídrica, é a questão do aquífero Guarani. A gente tem uma grande porção de terra subterrânea, né, localizada nessa área de azul que vocês estão vendo aqui no mapa. Dentre os principais climas aqui da América, a gente tem praticamente 3 tipos aqui. Ó. A gente tem a questão do clima... A gente tem a questão de climas quentes, climas temperados e climas polar. Nessa área aqui do Brasil, nessa parte aqui de vermelho que vocês estão vendo, nós se denomina os clima equatorial. Praticamente na parte central aqui do Brasil, ó, vocês podem observar que a gente tem um clima tropical úmido. Nessa parte de laranja, a gente já tem climas temperados, que é o Mediterrâneo. É onde fica a região sul do Brasil, o Uruguai, né? Que é o único lugar que pode cair, por exemplo, neve, né? Que é um lugar que não é tão quente como o clima equatorial e o clima tropical úmido. E nessa área de azul que vocês podem observar aqui é onde fica a Cordilheira dos Andes. Então aí é um clima frio também, por causa da altitude, são áreas elevadas, né? Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Para a aula de vocês, depois eu vou estar passando um link do texto e um link de vídeos para vocês estarem acessando. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. E qual que é a atividade de vocês? Através do que foi apresentado nessa aula, faça um resumo em seu caderno abordando os principais temas da aula. Então vocês vão observar tudo que eu falei aqui e vão fazer anotações e produzir um resumo falando, explicando um pouquinho sobre cada um desses principais tópicos que eu mencionei aqui. Beleza? Qualquer dúvida aí, vamos entrar em contato e vamos colocar os questionamentos lá no grupo. Tá bom?